Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Manual Ilustrado. Meu nome é Arnaldo Neto e nessa aula nós vamos falar sobre o caso do Renato Cariani e o tráfico de drogas. Eu ia deixar para gravar essa aula amanhã, mas eu acabei de fazer essa publicação aqui no Instagram e o trem está dando uma repercussão muito grande. Eu decidi fazer como eu estou aqui mesmo, de camiseta, o nosso bonezinho do Manual Ilustrado. Quem sabe daqui uns dias a gente começa a enviá-lo aos nossos alunos. Então vamos falar aqui do caso de maneira direta, abordando em especial o olhar jurídico sobre o fato, sem julgamentos. Eu sei que você provavelmente conhece o Renato Cariani, não sei se gosta ou não dele, eu particularmente gosto bastante do trabalho que ele faz, mas aqui nós vamos olhar os fatos do direito, em especial sob a ótica que nós temos com base nas notícias que estão sendo divulgadas por aí. Então, sem enrolação, vamos direto aqui ao caso Renato Cariani e o tráfico de drogas. Tudo começa no dia 12 de dezembro, cara, quando o Renato Cariani foi alvo da operação Hinsberg, deflagrado pela Polícia Federal com o objetivo de apurar suposto tráfico de drogas. Como eu utilizo muito as notícias para ver sobre os casos, e eu reparei que teve um sensacionalismo muito grande. Essa é uma operação da Polícia Federal, inclusive, que não é uma operação assim diferente. É uma operação que a Polícia Federal faz, um tipo de operação que a Polícia Federal faz com certa regularidade, em casos mais abrangentes, inclusive, maiores do que esse. Mas como esse caso envolve diretamente uma pessoa que tem muita visibilidade no território nacional, que é o Renato Cariani, embora ele seja apenas um dos vários envolvidos na investigação, tomou uma proporção gigantesca, assim. Então eu achei por bem dar um passo para trás, analisar essa situação, dar um tempo para que as notícias ficassem mais maduras do ponto de vista de qualidade e quantidade de informações para fazer essa análise aqui. Ainda assim, nós não temos tantas informações. Então aqui nós vamos fazer uma análise superficial sobre o caso num olhar típico daquele e se. Cara, se ele for condenado ou se ele for denunciado, será mais ou menos nesses moldes que nós vamos estudar a partir de agora, beleza? É o que eu disse aqui, nós não temos acesso ao processo, então aqui a gente vai com o que tem. Começando, a investigação. Tudo começa quando a Polícia Federal é acionada para investigar depósitos financeiros. É muito interessante e importante que você veja isso aqui, porque tem muita gente falando coisas assim, realmente sem saber, sem entender o caso. As pessoas estão tratando o Cariani como se ele fosse um traficante de drogas, daquele estilo que fica na esquina, no beco escuro, esperando os compradores chegar. E não é bem assim que está sendo imputado. Então vamos entender como é o contexto como um todo, para que a gente compreenda o que nós estamos falando e não sair falando besteira por aí. Então a Polícia Federal ela foi acionada para investigar depósitos financeiros, que em tese não teriam sido feitos pelas empresas vítimas do esquema. Muito importante que a gente faça essa diferenciação. Existe uma empresa investigada, que é onde o Renato Cariani está envolvido, e existe algumas empresas que são vítimas desse esquema. Como é que funcionava? Simplificando aqui muito, cara. Funcionava assim: vi uma pessoa física, eu ou você, ia até a boca do caixa e depositava determinado valor em dinheiro, em espécie, grana mesmo. E eram valores altos, valores assim, R$ 200 mil em dinheiro na boca do caixa, saca? E aí ele depositava para a empresa investigada, que no caso é a que está em tese conectada ao Renato Cariani. Só que ela afirmava que aquela quantia vinha da empresa vítima. Ou seja, você deposita um dinheiro na minha conta e fala assim, não, eu estou depositando o dinheiro, mas esse dinheiro vem lá do João. Só que o João não está sabendo de nada, entendeu? Com o dinheiro depositado, a empresa investigada liberava legalmente os produtos para terceiros. Então ficava tudo tranquilo, entendeu? Eu depositei o dinheiro, você emite a nota fiscal em nome de uma outra empresa e o produto é liberado legalmente, sacou? Emitido notas fiscais em nome da empresa vítima. Qual que é o BO? A empresa vítima, no caso que não tem envolvimento com o caso, ele falou, uai cara, mas eu nunca fiz esse depósito para a empresa de envolvimento do Cariani. E essa tal pessoa física aí também que fez o depósito, cara, também não trabalha comigo, ela não tem vínculo comigo. Como é que isso aqui acontece? Onde é que isso aqui apareceu? Receita Federal. Receita Federal chegou lá na empresa e falou, e esses depósitos aqui, como é que é? Não, foi daquela empresa lá. Ah, beleza. Ou empresa, esses depósitos aqui, como é que foram? Uai, não, eu não tô sabendo disso não, entendeu? Essa é a jogada. Então, com base nessa jogada de depósito, utilizando laranjas, utilizando outras empresas, a Polícia Federal foi investigar o desvio de aproximadamente 12 toneladas de produtos químicos. Isso aqui também é muito importante que você saiba. Nós não estamos falando da droga em si. Foram 12 toneladas de crack, 12 toneladas de cocaína. Não, não é isso. Foram 12 toneladas de produtos que seriam produtos químicos utilizados para produção futura, posterior, de cocaína, crack, entre outras drogas. Em algumas notícias que eu vi, fala de
da criação também de lança-perfume, etc. Mas aí a gente não tem a certeza, não tem certeza nem disso, né? Avalie do restante. A operação como um todo estava investigando 60 notas fiscais emitidas irregularmente, beleza? Pelas empresas ali envolvidas. Em tese, uma dessas empresas, o Renato Cariani é sócio. Pegou? Qual que é a jogada? Então, se ele é sócio, não é empresa envolvida nas fraudes, ele também está envolvido, direto ou indiretamente, no tráfico dos produtos de maneira ilegal. Nós temos aqui, portanto, uma grande operação da Polícia Federal e no meio da bagunça, um nome famoso. Lembra que eu falei para você? Cara, isso aqui não é uma operação assim de outro mundo, sabe? Não é nada de outro mundo, é uma coisa que a Polícia Federal faz com regularidade. Só que agora, por ter um nome famoso no meio do caminho, pô, deu aquele bope e ficou muito interessante para que a gente analise, tanto que nós estamos analisando aqui. Como aqui nós não analisamos as pessoas, então não estou nem aí para a vida pessoal, para o que vai refletir, não. Nosso olhar aqui é justamente vinculado ao direito. Então nós vamos analisar aqui os crimes à luz do direito. Primeiro crime deles, tráfico de drogas, né, chefe? A Lei 11.343 de 2006 estabelece uma pena de reclusão, que vai de 5 a 15 anos, para quem pratica o tal do tráfico de drogas, que está lá no artigo 33 caput da lei que nós vimos aqui. Em tese, o Renato Cariani ele não está sendo indiciado por tráfico diretamente, que é, como eu falei para você, do traficantezinho que fica ali na esquina. A jogada dele, como ele transportou, manteve em depósito, etc., os produtos para a fabricação da droga, ele está sendo, em tese, investigado pelo artigo 33, parágrafo 1º, inciso 1, que não é conhecido como tráfico de drogas, é conhecido como tráfico equiparado. É a modalidade equiparada do tráfico de drogas, entendeu? Por quê? Porque ele fornece, tem em depósito ou transporta a matéria-prima. Ele não tem a droga diretamente, ou seja, ele não estava, mais uma vez, comercializando a droga em si, mas a matéria-prima para a produção dessa droga, sacou? Dessa forma, numa análise superficial, nós não temos aqui o tráfico clássico, aquele tráfico que a gente está acostumado, né? Mas o comércio ilegal pega essa jogada, é o comércio ilegal de substâncias legalizadas para a produção de droga. Ou seja, a substância em si, ela é uma substância legal. As substâncias que ele comercializava, ele comercializava não, né? Que estão envolvidos ali, as substâncias são substâncias comercializadas legalmente, mas a treta toda foi feita de maneira ilegal. Pegou? Essa é a jogada. Depois nós temos o tráfico de drogas, nós temos a próxima tipificação, que seria a associação para o tráfico. Aqui eu vi muita confusão da galera fazendo, justamente porque a associação para o tráfico é um tipo de tipificação, de associação, que é muito específica. É a associação para o tráfico, sacou? É um crime muito específico que está ali na Lei 11.343. Então o artigo 35 da Lei de Drogas impõe uma pena de 3 a 10 anos de reclusão quando a associação de duas ou mais pessoas para a prática reiterada ou não dos crimes previstos em qual artigo? 33 e 34. Onde é que ele está sendo processado ali na jogada? Artigo 33, parágrafo 1º, inciso 1, beleza? Ou seja, tem as características necessárias para associação para o tráfico. Embora vários veículos de comunicação tenham utilizado a expressão organização criminosa, onde nós temos uma lei específica de organização criminosa, o crime aqui, pelo contexto específico dessa jogada das drogas, nós teríamos aqui uma vinculação da associação para o tráfico e não organização criminosa. Então, quando o noticiário se refere à organização criminosa de maneira pura, sem referenciar a associação para o tráfico, geralmente ele está fazendo uma denominação legal equivocada, entendeu? Então a gente vai fazer aqui uma diferenciação para que tudo fique claro para você. Nós temos 3 possibilidades básicas, assim, dentro do direito penal, de união de pessoas para o cometimento de crimes. Primeiro que nós temos a associação criminosa, que é prevista no Código Penal, e é o que a gente chamava de quadrilha ou bando antigamente. Ele acontece quando 3 ou mais pessoas se reúnem para a prática de crime. Qual crime? Cara, qualquer um, de maneira mais genérica, entendeu? Porque aqui a tipificação está especificamente na união das pessoas. Então elas cometem o crime, mas se elas se associarem, quantas? Cara, 3 ou mais se associarem para fazer aquele crime, nós teremos associação criminosa. Qual que é a diferença? Cara, peninha de 1 a 3 anos, é mais suave, entendeu? Haverá, entretanto, organização criminosa quando 4 ou mais pessoas se reunirem para a prática de crime, ó o detalhe. Enquanto aqui, na associação criminosa é qualquer crime, é uma maneira mais genérica, na organização criminosa, o crime ele tem que ter pena máxima superior a 4 anos, ou seja, não é qualquer crime. Ou então, o crime deve ter caráter transnacional, não parece ser o caso
dessa situação do Cariani aqui. Só que na organização criminosa, olha o nome, organização, a outra, associação. Nesse aqui eu tenho organização. E quando eu tenho organização criminosa, pressupõe uma estrutura organizada e tarefas bem divididas entre os seus integrantes. Qual que é a mudança aqui? Nós temos uma pena de 3 a 8 anos, enquanto na associação criminosa nós temos de 1 a 3 anos. Só que, nesse caso nós estamos estudando aqui, é específico, é o tráfico equiparado de drogas. Então nós temos aqui o delito específico de associação para o tráfico, onde precisa só de 2 ou mais pessoas que se reúnem para a prática do crime de tráfico de drogas de maneira específica. A mudança maior está aqui, ó. A paulada maior que acontece é na associação para o tráfico. Ou seja, ele poderia até ter as outras vinculações, mas quando a imprensa, por exemplo, faz uma tipificação incorreta, eu estou falando aqui de uma mudança de pena, eu estou mudando critérios, eu estou mudando os elementos necessários para aquilo, pegou? Então é importante que a gente saiba dar nome aos bois, colocar o nome correto na situação correta. Pelo tamanho da operação, entretanto, eu coloquei aqui uma observação que é assim, é bem possível que, pelo tamanho da operação, nós tenhamos tanto a organização criminosa quanto a associação para o tráfico. Arnaldo, como assim? Eu vou ter os dois? Aqui a gente tem que ter muito cuidado para analisar isso aqui, para não cair no risco do denominado bis in idem, que é uma dupla punição pela mesma situação, entende? Só que, qual que é a jogada? É uma investigação muito grande da qual nós não temos muitas provas, ou seja, é possível que em determinada situação, em determinado contexto, nós tenhamos a organização criminosa. E em outros contextos nós tenhamos a associação para o tráfico. Por quê? Quantidade de pessoas envolvidas, a forma como foi desenvolvido. Então, pela quantidade pequena de informações que nós temos hoje em dia, não é possível que a gente bata o martelo e fale assim, cara, isso aqui só tem associação para o tráfico, ou isso aqui só tem organização criminosa. Não. Analisando as informações que nós temos aqui, nós temos uma associação para o tráfico. Isso aqui, claro, beleza? Beleza. Conforme for o desenrolar, é possível que nós tenhamos também, em via de regra, envolvidos outras pessoas que não tenham a ligação direta com o tráfico, a parte da organização criminosa. Por quê? Porque no meio dessa jogada, nós temos contadores, nós temos administradores de empresa, nós temos pessoas que não têm o vínculo direto com a empresa, um vínculo empregatício ou coisa do gênero assim. Então existem vários atores envolvidos na situação onde pode ser caracterizada, num contexto específico, a organização criminosa. Mas, voltando ao nosso caso concreto aqui, nós temos basicamente a associação para o tráfico. A Justiça negou os pedidos de prisão preventiva. A Justiça negou os pedidos de prisão preventiva dados pela polícia. A polícia fundamentou com base na reiteração delitiva, porque os crimes aconteceram entre 2014 e 2020. Não houve também, até agora pelo menos, prisão em flagrante. Aqui eu fiz uma base do que é o inquérito policial, porque muita gente, em especial as notícias da imprensa, estão sensacionalistas num ponto assim que, cara, parece que o cara já foi condenado. Só que, bicho, nós estamos numa fase aqui de inquérito policial. Inquérito policial é fase investigativa, nós temos aqui um procedimento administrativo, ou seja, nem entramos na possibilidade de uma penalidade, entende? Então, quando nós temos aqui um procedimento administrativo que está reunindo provas para futuramente, talvez, quem sabe, o Ministério Público oferecer uma denúncia. É provável que vá acontecer essa denúncia? Cara, é bem provável. É provável que o Cariani esteja denunciado nessa denúncia? Não sei. Aí já é outra história. Porque, mais uma vez, tem vários atores, várias pessoas envolvidas. Então, cara, não tome opiniões precipitadas. Quer ler alguma coisa sobre o caso? Lê sobre o caso, mas não fica falando coisas sem conhecer, beleza? Pontos importantes aqui para a gente fechar o nosso vídeo e ele não ficar tão longo. Primeiro, a Polícia Federal afirmou que não há cegueira deliberada, ou seja, segundo as investigações, Cariani tinha conhecimento do que acontecia em sua empresa. O que é cegueira deliberada? Eu até sei que está acontecendo, mas eu finjo de maluco, entendeu? Eu falo, não estou sabendo não. E essa nota, não sei de nada. Cegueira deliberada. Eu sei que está acontecendo, mas eu escolho não ver. Entendeu? Basicamente é isso. A Polícia Federal afirmou e usou essa expressão da cegueira deliberada por conta disso que eu trouxe aqui. Segundo ponto, embora a fraude tenha sido cometida pela empresa, os sócios e os demais envolvidos estão sendo investigados por quê? Porque pessoas jurídicas não podem responder pelos crimes tratados no caso. Qual que é o crime? Tráfico de drogas. Quando a gente fala do direito penal e na possibilidade de punição de pessoas jurídicas, os crimes que nós temos balizados e autorizados pela doutrina e jurisprudência são os crimes ambientais. Crimes ambientais a pessoa jurídica pode responder. Então, aproveitando aqui, dando uma dica de prova para você. Caso pergunte se pessoa jurídica pode responder por crime, pode sim, mas via de regra isso aí está voltado apenas aos crimes ambientais
relacionados às pessoas jurídicas. Os demais crimes, quem é que sobra? Cara, sobra para os representantes. É por conta disso, como o Cariani é um dos sócios da empresa, ele está sendo investigado e sofreu ali a busca e apreensão na casa dele. O próximo ponto, a prisão preventiva provavelmente foi negada, cara, com base no artigo 315, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Ele trata da contemporaneidade dos fatos. Qual que é a ideia aqui? Eu tenho que ter um fundamento para mandar prender preventivamente aquele cara. Eu preciso que você prenda ele preventivamente. Por quê? A prisão preventiva ela não é uma punição antecipada. Ela visa garantir que a investigação aconteça de uma maneira bacana, de uma maneira ok, nesse contexto que nós estamos envolvidos aqui. Como os fatos investigados eles fazem referência de 2014 a 2020, nós estamos em 2023, cadê? Não é contemporâneo, o negócio não está rolando aqui agora, entendeu? Pelo menos não os fatos que estão sendo investigados especificamente. Então, provavelmente por conta disso, embora possa até ter atendido alguns dos requisitos do artigo que trata da prisão preventiva, o artigo 315, parágrafo 1º, o juiz deve ter falado, cara, não, obrigado. A polícia pediu a prisão preventiva, o Ministério Público ratificou o pedido de prisão preventiva, mas a justiça, o juiz, no caso, o magistrado, falou, não tá na hora, não precisa, quieta franga aí, tá tudo certo, entendeu? E aí segue o jogo. Por último, cara, tudo que foi visto até aqui tá muito embrionário. Ninguém sabe de nada concreto, portanto, todos são inocentes até que se prove o contrário. É aquela história do pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se todo mundo deve ser considerado inocente até que seja comprovada a sua culpa. É aquela história do trânsito em julgado em segunda instância. Nós precisamos que esse processo, que seja primeiro iniciado um processo, porque nós estamos aqui numa fase de inquérito. Então, seja iniciado o processo, seja tudo processado para lá no final a gente falar sobre culpado. Então, cara, tá muito inicial. É como se você fosse fazer o almoço e você tivesse acabado de abrir o pacote de arroz e você já está falando do almoço. Não, cara, a gente está muito embrionário aqui, então fica falando o que você não sabe. Não, nem deixe seu amiguinho também falar das coisas que ele não sabe. Se você assistiu até aqui, meus parabéns, muito obrigado por ter acompanhado aqui. Caso você conheça alguém que precise saber mais sobre esse caso, encaminhe esse vídeo para ele aqui e eu te espero no nosso próximo Manual Ilustrado. Tchau, tchau.